E é isso aí, eu vou explicar hoje, então, sobre a cirurgia que pode correr mal. Bem-vindos ao Atlas Lipcast, ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast, onde nós falamos de fenda labiopalatina de uma forma simples, descomplicada, de forma que tu também possas entender e participar, se quiseres. Meu nome é Rony Furfuro, eu sou médico dentista e estou aqui hoje para partilhar com vocês um pouco mais da nossa experiência, um pouco mais de conteúdo sobre o nosso tema. Eu quero dizer a vocês que nós estamos aqui hoje para partilhar uma experiência nova. Hoje nós vamos falar de um tema que é um tema pouco usual nas nossas abordagens, que é a cirurgia que pode correr mal. Será que pode correr mal? Será que a cirurgia pode correr mal? Talvez possa, talvez não. Vamos conversar sobre isso. Nós vamos partilhar conhecimento um pouco por todo lado, vamos espalhar por todos os públicos, por todos os tipos de interessados, e quem quiser ouvir falar de fenda labiopalatina sabe que pode contar conosco no Atlas Lipcast. E é isso aí, eu vou explicar hoje, então, sobre a cirurgia que pode correr mal. Como assim? Como assim a cirurgia pode correr mal? Bom, para explicar isso, eu vou organizar o raciocínio e a conversa da seguinte maneira. Eu vou separar aqui 3 indicações, 3 esclarecimentos importantes de como é que a gente pode reduzir as possibilidades de alguma coisa desta cirurgia correr mal. E a primeira coisa que nós podemos fazer enquanto pais de uma criança portadora de fenda labiopalatina ou não, sejam ou não fissurados os vossos filhos, a primeira coisa que vocês podem fazer para que as coisas possam não correr mal é informar. Informação é o nome da canção. Saber que algumas coisas existem podem muitas vezes obviar e facilitar o nosso trajeto, o nosso percurso, ter o conhecimento antes das coisas acontecer. Na tragédia grega, Prometeu era aquele que sabia antes, irmão de Epitemeu. Portanto, ele tinha a informação, ele tinha a percepção de que as coisas iriam acontecer antes delas acontecerem. Saber que alguma coisa pode acontecer ou que pode existir é uma das situações que nós podemos fazer para evitar que alguma coisa corra mal na cirurgia. Eu vou contar uma história. Eu acho que com essa história vocês vão perceber toda a dinâmica do que está aqui envolvido nessa questão da cirurgia que pode correr mal. Uma mulher grávida fez o seu teste de gravidez positivo e, entretanto, começa os seus preparativos para o período da gestação. Tudo a correr maravilhosamente bem, tudo tranquilo. Ela vai fazer, então, aquele famoso ultrassom da 22ª semana, que é considerado, que é chamado de morfológica. E quando vai fazer a ecografia, lá o médico que estava a fazer a recolha da imagem passa com aquela máquina de captura das imagens para um lado, para o outro, e no final aquele suspense na sala, porque acontece sempre, né? As mães estão sempre ansiosas nessa altura, e ele diz assim: que ótimo, o seu bebê está impecável. E tudo corre muito bem. E esta mãe sai contentíssima e então já começa a informar as amigas, os amigos, a família que está tudo bem, que está grávida, que está tudo em ordem e que vem aí mais um rebento para a família. E tudo avança naturalmente. Roupinhas para criança, quartos pintados das cores e não sei o quê, todos aqueles preparativos maravilhosos que os pais, especialmente os pais de primeira viagem, fazem de uma forma magistral, fazem daquele evento um acontecimento, não é? E é legítimo que assim seja. Afinal de contas, um filho é um projeto de uma vida. Por isso, avança a gestação, o 6º mês, novos ultrassons, tudo normal, coraçãozinho, os rins,
tudo impecável, tudo certo, e a criança, entretanto, tem o seu dia de estreia. Vai nascer mais um herdeiro naquela família, não é? Ou uma herdeira. E, entretanto, a criança nasce e, maravilhoso, aquela alegria geral, toda a gente a divertir-se imenso, toda a gente muito feliz, e tudo continua a correr maravilhosamente bem, porque a criança é completamente saudável, a criança não tem nenhum tipo de problemas, e a família segue toda contente e feliz para casa. E aí vão eles, e é natural que ao fim de alguns meses e algumas noites em claro, os pais já com algumas olheiras, não é, Patrícia? A Patrícia Felipe Correia, a nossa Patrícia, anda com umas olheiras porque a Madalena não a deixa dormir, mas isso é daquelas coisas maravilhosas que, passado este momento, nós vamos nos recordar com muitas saudades, até das noites em claro, podem acreditar nisso. Provavelmente não há momento mais sublime na vida de um pai, de uma mãe, do que quando a gente chega no quarto da criança e ela está com aquele choro, parece que o mundo está a desabar em cima dela e ela vai já morrer a seguir, e quando ela vê a sombra, o vulto do seu pai ou da sua mãe, ela para com aquele choro e põe aquele soluço e aquele olhar de contentamento e pronto, e acabou. O mundo para ali, tudo para. É simplesmente uma sensação inenarrável, maravilhosa. E esses pais continuam a curtir o seu filho e tudo corre maravilhosamente bem. Acontece que, entretanto, passa o primeiro anito e a criança começa o seu desenvolvimento da fala. E perfeitamente normal, dentro do tempo certo, a fazer as coisas muito bem, apenas a fazer algumas substituições, a substituir alguns sons por outros sons. E isso, naturalmente, também não chama a atenção de ninguém, porque é uma coisa que algumas crianças fazem. Eu lembro-me perfeitamente de haver uma prima que dizia totatola até muito tarde, em vez de... Perdão da marca, não sei se posso falar marcas aqui nessas coisas, mas acho que agora já foi, depois eu meto um pi na gravação e fica tudo bem. E, entretanto, nas substituições que essa criança fazia, começaram a ser persistentes. Essas substituições eram persistentes. E houve uma situação que também veio a entrar nesta equação, que é o fato de que esses pais, coitados, não tinham sossego com os ouvidos dessa criança. Eram otites atrás de otites, umas atrás das outras, otites, e nunca mais paravam as otites. E mesmo com o tratamento antibiótico, não havia maneira de parar as otites, mesmo com antibióticos mais fortes, também não havia maneira de parar as otites. E, obviamente, que esta criança ia aos trancos e barrancos, como se costuma dizer em linguagem popular, passando por essas fases mais infecciosas no período invernal e melhorando um pouco na altura do verão. Mas sem grandes implicações, porque, entretanto, aquilo que se dizia era que com a idade isso há de melhorar. E, entretanto, esta criança começou a fazer e a ser seguida por uma terapeuta da fala, para ver se resolvia as substituições. E essa criança tinha algumas situações. Ela ouvia a televisão sempre muito alto, falava sempre muito alto, e, entre outras coisas, aquilo que chamava mais a atenção era a permanência das tais substituições dos fonemas. Ela quase sempre trocava os fonemas anteriores por fonemas posteriores. Ao invés de dizer titio, dizia quiquio. E isto não foi nenhum tipo de problema que a terapeuta da fala encontrasse para continuar o seu trabalho de tentar ajudar a criança a desenvolver o seu processo da fala e torná-lo melhor. No entanto, a uma dada altura, esta criança começa a ter algumas dificuldades também a nível respiratório, porque, entretanto, começou a ressonar durante a noite, a ter alguma dificuldade com a respiração noturna, e então, ato contínuo, é planeado uma intervenção para essa criança. E esse planeamento vai trazer exatamente o quê? Uma consulta de otorrinolaringologia, em que esta criança vai, de forma isolada, a esse otorrino, que nunca contactou com o pediatra e apenas ouviu a história clínica da mãe,
Nunca contactou com a terapeuta da fala, nem a terapeuta com a pediatra, nem a terapeuta com o otorrino, nem ninguém contactou com ninguém. Apenas a mãe era o elo de ligação entre essas especialidades todas. O otorrino faz a sua anamnese, esclarece os pontos que julgava importante, e nesses pontos que julgava importante, aconteceu aquilo que era, obviamente, expectável. O que foi? O otorrino entendeu que era a altura de intervir e propor uma adenoidectomia e uma amigdalectomia. Isto o que é? Que nomes feios são esses? A amigdalectomia e a adenoidectomia são duas intervenções cirúrgicas da especialidade da otorrinolaringologia que visam fazer uma espécie de limpeza das vias aéreas posteriores. E então, algumas superfícies na passagem por trás do nariz, onde o ar deveria percorrer de forma limpa, de forma tranquila, sem fazer ondulações nesse ar, que estão a apresentar alguma obstrução. E então, o que o otorrinolaringologista vai fazer uma raspagem dessa região, vai fazer a adenoidectomia. Tomia quer dizer tirar alguma coisa, cortar alguma coisa. E o otorrino vai tirar o excesso que cresceu de tecido adenoide. E como as amígdalas também estavam muito grandes, porque esta criança passou a respirar pela boca, e qual é a relação que isso tem com esse crescimento? É uma coisa para a gente explicar num outro episódio, provavelmente uma dessas coisas que a gente tem que meter aí para cima, né? Vamos combinar um dia desses. E, entretanto, o otorrino entendeu como medida absolutamente necessária fazer a adenoidectomia associada à amigdalectomia, para melhorar a capacidade ventilatória dessa criança e provavelmente reduzir também a incidência daquelas otites regulares que essa criança tinha. E marcou-se a cirurgia, tudo bem, a criança sempre foi saudável, sempre teve toda a sua vida até então sem nenhum tipo de problema, e seguem alegremente para o bloco, e essa criança anestesiada faz a sua adenoidectomia e a sua amigdalectomia. E nada. E nada porque correu tudo bem. Porque o otorrinolaringologista que operou era um excelente profissional do ponto de vista da técnica cirúrgica, dominava perfeitamente esta técnica cirúrgica e fez uma cirurgia que correu maravilhosamente bem dentro daquilo que eram as suas expectativas enquanto cirurgião. E agora temos que pensar se as expectativas desse cirurgião eram as mesmas expectativas dos pais e da própria criança. Porque os pais e a criança, a única coisa que queriam era uma melhoria do seu quadro. E o que é que aconteceu no pós-operatório? No pós-operatório dessa criança, ela regressa às consultas da terapia da fala, porque, entretanto, depois da cirurgia, surgiu um novo contratempo. Aquela dificuldade que havia em relação aos sons, em relação a alguns sons que eram posteriorizados, passaram a tornar-se muito mais complexos, porque, entretanto, a criança começou a ficar com uma voz profundamente anasalada. Essa voz começou a sair muito mais pelo nariz. E as dificuldades em anteriorizar os sons aumentaram ainda mais. Cada vez que essa criança tentava produzir algum som em que era necessário criar uma pressão de ar, como do som do P, que obriga a um selamento labial e o ar acumular dentro da cavidade oral e explodir de repente, é o som P. Sempre que essa criança tinha que produzir esses sons não saíam. E então, nesta altura, com esta hipernasalidade identificada, vamos agora perceber por que é que a cirurgia, afinal, correu mal. A cirurgia correu mal não foi porque tenha havido qualquer falha técnica. A cirurgia correu mal por outra razão. A cirurgia correu mal pela simples razão de que
esta criança tinha uma surpresa escondida. E esta surpresa chama-se fenda palatina. E vocês poderão me dizer assim, isso está demais. Então, ninguém viu isso até então. Então, essa criança já estava dessa idade e ninguém viu que ela tinha uma fenda palatina. Ela não tem fenda labial, porque senão via-se logo aqui uma falha no lábio. Mas olhavam para dentro da boca e viam logo. Não houve diagnóstico pré-natal. Ela fez todos os exames. Mas o diagnóstico de uma fenda palatina só acontece ocasionalmente ou com uma profunda e seríssima técnica de ecografia 4D, que, com a habilidade do profissional, consiga apanhar um momento em que esse diagnóstico possa ser realizado. Porque, nesse caso, não foi possível. A criança nunca teve um diagnóstico pré-natal. A criança amamentou normalmente no peito da mãe. A criança desenvolveu-se natural e normalmente. Então, como é que ela tem uma fenda palatina, Rony? Muito simplesmente porque esta fenda estava oculta. E o que é uma fenda oculta? Uma fenda oculta é, na realidade, uma fenda palatina que os tecidos não estão separados. Os tecidos externos, mas a musculatura, a parte interna daquela parte mole do céu da boca, onde tem a campainha ou o sininho, essa parte não estava íntegra por baixo da pele. Não havia o encontro muscular. E este véu palatino não funcionava na sua plenitude. Por que é que essa criança conseguia, então, nesta altura, disfarçar a sonoridade de uma ausência dessa função? Porque ela tinha, na zona posterior da nasofaringe, umas adenoides imensas, que reduziam o espaço de trabalho necessário para o véu palatino cumprir. Para que ela produzisse os sons corretamente, este véu palatino tinha que ir para trás e para frente num determinado espaço. No momento em que as adenoides foram raspadas, que foram cortadas, e que as amígdalas também diminuíram, desapareceram daquele espaço oral, o espaço orofaríngeo e nasofaríngeo, portanto, o espaço por trás da boca e por trás do nariz, aumentaram o volume. E o véu palatino deficiente pela presença de uma fenda que estava oculta por baixo da pele daquela mucosa, portanto, o músculo não era funcional, nesse momento tornou-se evidente a sua incapacidade de trabalhar até onde era necessário. Ele era capaz de chegar até 2/3 do caminho total, mas ficava a faltar 1/3. Esse 1/3 que era ocupado pelas adenoides, então fazia com que o véu palatino fosse competente com a presença das adenoides. Sem a presença das adenoides, tornou-se incompetente. E então, o que é que houve aqui? Houve um diagnóstico tardio. Não houve comunicação da ligação entre todos os sinais e todos os sintomas. Por quê? Porque não houve, da parte das pessoas, informação suficiente para que se apercebesse da situação. E então, ninguém soube que essa criança tinha uma fenda palatina que não era visível. Em algumas situações, as fendas desse gênero de fenda palatina oculta, elas, na realidade, podem acontecer com um sinal de alerta. Às vezes, a úvula, o sininho, aquela campainha que está lá no final do palato mole, ela é bífida, ela tem uma divisão, como se fosse uma linguinha de uma cobra, ou às vezes até só como se fosse um sulco no meio dela, bem marcado, a dividir em duas partes. Este sinal é sinal de uma úvula bífida, ou seja, de uma fenda palatina. E esta fenda palatina pode ter mais ou menos implicações, consoante haja competência ou não competência de trabalho desse véu palatino para encerrar o espaço que tem que ser encerrado para dividir o fluxo de ar
que vem dos pulmões para produzir a fala com a produção da voz, se esse fluxo de ar não for distribuído corretamente, ou todo para a cavidade oral quando é um som oral, ou todo para a cavidade nasal quando é um som nasal, ou para a meio do caminho, para fazer o som oronasal, se não houver essa competência, a fala vai ficar prejudicada. Então, nós temos uma fenda que gera incompetência, é uma fenda submucosa, oculta, e que, nesse caso, há interrupção muscular. Em alguns casos, as crianças podem ter esta fenda com uma competência parcial, e essa competência parcial é a da nossa estrela, da nossa história. Tinha uma competência parcial e quando se removeu as adenoides, correu mal. Portanto, nesse caso, a cirurgia pode correr mal se não houver um diagnóstico. O diagnóstico tardio de fenda palatina não é impossível. E essa situação não é culpabilizável a ninguém. Ninguém tem culpa disso. A culpa, se tivesse que ser atribuída, era a enorme desinformação que existe. Foi exatamente para evitar histórias dessas que nós criamos e concebemos o Atlas Lipcast. O Atlas Lipcast é uma das formas de informar, de trazer acesso à informação a todos os níveis e para todas as pessoas, de forma a que essas informações possam alertar pais, profissionais, para que existem perigos que às vezes espreitam e que eles não estão tão fáceis de perceber às vezes. É necessário mais integração, é necessário mais informação. E nós, no Atlas Lipcast, nós produzimos esse conteúdo de informação completamente, generosamente para vocês, para disponibilizar a vocês, para ser uma biblioteca, um atlas, um guia informativo que vai ficar nesta biblioteca virtual que é a internet. E nós produzimos o Atlas Lipcast em multiplataformas. Nós temos o Atlas Lipcast no meu canal do YouTube, no canal Rony Furfuro Coração Fissurado. Nós temos o Atlas Lipcast num canal do YouTube próprio do Atlas Lipcast, onde nós publicamos os episódios do nosso podcast que é outra plataforma digital, um podcast que é, na realidade, um programa de rádio, mas que vocês podem ouvir o episódio que quiserem, quando quiserem, no momento em que quiserem. Está lá sempre disponível. Basta acessar um dos programas, um dos softwares, aplicativos de telemóvel, de tablet, o que vocês quiserem, e vão buscar aquela informação do podcast sempre que quiserem. Por isso, basta nos agregadores de podcast, nos mais comuns, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, onde vocês quiserem, basta procurar, fazer a procura por Atlas Lipcast e a informação estará lá disponível. E nós vamos produzindo esse conteúdo sempre direcionado para as questões que vocês nos enviam através do nosso site. Vocês é que vão nos dando a indicação daquilo que vocês precisam. E essas indicações é que nos permitem trazer os temas de maior relevância para esclarecer vocês. Então, nós vamos produzindo um conteúdo sempre baseado no feedback de vocês. Por isso, vão ao nosso site www.atlaslipcast.com e com essa subscrição do projeto, quando vocês inscrevem-se no projeto e começam a receber e-mails nossos, vão sendo informados de tudo que nós estamos a produzir e fazem o quê? Começam a ter um contato mais direto conosco. E, tendo esse contato direto conosco, podem, por exemplo, receber informações sobre tudo que nós produzimos, passar a fazer parte dessa comunidade, onde os pais poderão, inclusive, encontrar-se em momentos como esse, em que vocês estão aqui a ouvir-me falar de alguma coisa, e vão trocando informações, e vão trocando opiniões, e vão falando uns sobre os outros, sobre aquilo que está a acontecer, e a Páginas Tantas nas nossas redes sociais, que é outra plataforma que nós também usamos para comunicar com vocês. Nós temos o Atlas Lipcast no Facebook, temos o Atlas Lipcast no Instagram, portanto, nós podemos ir contactando com outras pessoas e vocês vão se
conectando todos os pais, porque essa conexão também é importante. Também é importante os pais conectarem-se entre si, trocarem experiências entre si, falarem das suas dores uns aos outros e obter um pouco, muitas vezes, de alívio para a sua dor, baseado naquilo que o outro já passou e que sabe que o sucesso desse processo é apenas uma questão temporal. Por isso, aproveita, participa de eventos, conhece outras pessoas, vem fazer amigos, vem fazer parte da nossa comunidade Atlas Lipcast. Ok? Então vamos passar agora à segunda indicação. A segunda é aquela que eu já falei e agora vou dar nome. É a integração. É muito importante que os pais apostem na medicina integral, na medicina integrada, em reunir as pessoas que tratam dos vossos filhos. É extremamente importante que os vossos filhos sejam vistos não individualmente, mas como um todo, porque não há um filho que seja uma boca com duas pernas, ou um lábio com duas pernas, ou uma orelha com duas pernas. Não, o filho de vocês é um indivíduo que tem duas orelhas, que eventualmente que tem duas pernas, eventualmente, que tem dois braços, eventualmente, porque também pode não ter. E ainda hoje, quando fazia as minhas revisões da matéria que vocês próprios produzem, deparei-me com uma situação de uma história que vou contar aqui. Aguardem que eu vou contar essa história que vale a pena. Por isso, é importantíssimo que vocês apostem nessa integração das equipas, seja de forma direta, ou seja, formal, através de uma equipa integrada, ou informal. Não tem necessariamente que estar dependentes das equipas formais. Se vocês vivem fora de um grande centro, se vocês vivem numa região onde não há grandes recursos de especialidade, não há problema nenhum. Procurem fazer a integração. Doutor, eu venho trazer aqui o meu filho, mas o meu filho é visto por um médico assim e por outro médico assim. O senhor importa que eu lhe dê o seu contato aos médicos que já acompanham o meu filho e eles vão entrar em contato consigo e o doutor entrar em contato com eles e estabelecer uma rede de proteção à saúde do meu filho? Isso não tem nada de mal. Muito pelo contrário, é uma mais-valia para o filho de vocês. E isso, volto a insistir, fissurado ou não fissurado. Mas no caso dos fissurados, muito mais importante. Muito mais importante. E no caso dos fissurados, idealmente, as equipes devem ter uma integração formal. É bem-vindo que assim seja. Não é imperativo. Não é impossível tratar uma criança noutras situações. Mas o ideal é que a equipa seja formal e que esteja com um protocolo. Porque em saúde, protocolo é muito importante. E então o que nós precisamos realçar para os pais é que os protocolos não são todos iguais. Ok? Os protocolos não são todos iguais. E o que é que isso tem de importante? Por que é importante realçar isso? Porque todos os protocolos têm sucessos e insucessos. E isso acontece por quê? Isso acontece porque nós somos 7 bilhões e meio de pessoas, todas diferentes umas das outras. Somos todos diferentes uns dos outros. Em 7 bilhões e meio de pessoas. Mesmo os gêmeos univitelinos, quando nós aproximamos-nos o suficiente, percebemos as diferenças. Há uma frase que eu já não me lembro qual é a autoria, mas penso que tenha sido de algum filósofo que disse que de perto ninguém é normal. Mas eu alteraria isso, fazendo aqui parafraseando Lavoisier: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Não é se transforma. Então eu vou transformar um pouquinho, vou copiar essa frase e vou dizer que de perto ninguém é igual. Ok? Então, se de perto não é igual, é importante haver essa percepção dos protocolos, em que alguns protocolos funcionam melhor numas situações
outros protocolos funcionam igualmente bem nas mesmas situações, um terceiro protocolo pode funcionar melhor numa situação em que os outros dois não funcionaram tão bem. Mas o que interessa é o resultado final, não são os detalhes dos protocolos. Por isso, não importa de todo se vocês não podem aceder a um protocolo X ou a um protocolo Y. O que é importante para o bem dos vossos filhos é que vocês não tentem mesclar protocolos. A mistura de protocolos pode ser desastrosa, porque vai trazer incompatibilidades e vai fazer saltar não o melhor de cada protocolo, mas as incompatibilidades entre eles. E aí, além de aumentar uma escalada de dúvidas para os pais, porque vão andar sempre na dúvida, será qual é o protocolo certo para essa altura? E o resultado final vai ser provavelmente desastroso. Portanto, a partir do momento em que vocês têm uma equipa, acompanhem essa equipa enquanto entenderem que devem acompanhá-la, mas não tentem fazer a mistura com 2 ou 3 protocolos diferentes. É preferível que vocês, se não se afinam, se não se entendem, se não se integram ou se não se reconhecem em determinado protocolo, então que busquem outro protocolo e passem a seguir o outro protocolo. Mas não andem a fazer isso de galho em galho. Não andem como aos macacos de galho em galho, porque eles de vez em quando caem lá de cima das árvores. Ok? E eu tenho a certeza absoluta que nenhum dos pais quer que o seu filho caia de cima da árvore. Não é? Por isso, essa história da lei das probabilidades, ela é muito engraçada, mas a lei das probabilidades diz que a probabilidade de alguém acertar num prêmio de uma loteria como o Euromilhões ou a Mega Sena é próxima de zero. Mas para aquele indivíduo que acertou no prêmio sozinho, a probabilidade de acertar foi de 100%. Por isso, não vamos esperar o macaco cair do galho para dizer, olha, esse caiu, esse teve 100% de azar. Ok? Por isso, protocolos, vamos ter cuidado com os protocolos. Então, o fato de trabalhar em equipa, otimiza as capacidades de diagnóstico dessa equipa e otimiza a capacidade da qualidade do tratamento. Então, vem a terceira indicação, a terceira dica que eu quero passar para vocês hoje, que é exatamente o quê? É muito, muito, muito importante, mesmo muito importante, que nós façamos uma aposta no diagnóstico, ok? Portanto, nós temos que ter atenção que muitas vezes o diagnóstico não é fácil. Muitas vezes o diagnóstico não é fácil e estar a trabalhar numa equipa facilita imenso. Por quê? Porque a integração de todos os conhecimentos aumenta, alarga a capacidade diagnóstica dessa equipe. Por exemplo, patologias compostas são mais facilmente identificadas numa equipe do que numa situação individualizada. Por exemplo, o quadro de otites que aquela criança da nossa história tinha de repetição, se fosse associada à repetição das otites, se fosse associado com a informação da terapeuta da fala, que aquela criança tinha um tipo de substituição de sons que parecia sugerir uma incompetência posterior, nesse caso, provavelmente um dos dois médicos, o terapeuta da fala ou o otorrinolaringologista, ou um terceiro elemento nessa equipa poderia ter identificado, vamos com calma, porque pode estar aqui uma criança com uma fenda oculta do palato. Porque as equipas complementam os seus conhecimentos. No caso concreto de uma obstrução respiratória, por exemplo, a obstrução respiratória pode trazer problemas ortodônticos, problemas dentários. E as pessoas perguntam, mas o que é que tem que ver o nariz com a boca? É muito fácil de vocês perceberem. Aqui é o andar de baixo, aqui é o andar de cima. Portanto, o primeiro andar tem o seu piso, e o piso do primeiro andar é o teto do andar de baixo. Portanto, a arcada superior está intimamente relacionada
com situações de alterações respiratórias. E, para além dessa, outras tantas. Com todos esses componentes e a alteração da arcada dentária, eu também vou explicar noutra reunião que nós tivermos. Fica prometido, porque senão a gente nunca mais termina com a nossa conversa. Então, pessoal, a primeira questão que nós temos que ter em mente é que tratar um paciente implica um diagnóstico. Porque senão pode correr mal. E não é a cirurgia que vai correr mal, é a consequência da intervenção, assim como outros tratamentos. Isso não acontece só na cirurgia. Implementar um tratamento com um mau diagnóstico vai ter um mau resultado. Ok? Então, foi a cirurgia que correu mal? Não foi a cirurgia que correu mal. O que correu mal foi o diagnóstico. Então, eu vou dar 3 subindicações para vocês, para a gente poder caminhar para o final dessa conversa. A primeira delas é: estejam atentos aos sinais de fumo. Os sinais de fumo, o que é que são? Quando vocês têm um sobrinho, um filho pequenino, otites de repetição, a criança ouve mal, fala muito alto, aumenta o volume da televisão constantemente, quando está constipada, fica extremamente fanhosa, não é aquela voz de constipação, mas perde realmente algumas capacidades da fala. Todas essas indicações são sinais de fumo onde pode haver fogo. E então é importante, muito importante, controlar essas situações. Outra questão que é uma segunda subindicação dessa nossa conversa de hoje. Partilhem a informação com o vosso médico. A responsabilidade de separar a informação, separar o trigo do joio, é do médico, não é vossa. Os pais têm que informar tudo, falem tudo. Os pais passam a informação toda. E depois, o que é que faz o médico? Separa aquilo que é importante daquilo que é menos importante. Mas falem com os médicos tudo, levem toda a informação, ok? E a terceira indicação, a terceira subindicação é: facilitem o mais prontamente possível o contato entre os médicos que acompanham os vossos filhos. Tenham fenda ou não tenham fenda. Doutor, vai me mandar para um alergologista? Quem é? Do seu conhecimento? Não. Então eu vou procurar o alergologista. Como é que eu faço para encontrá-lo? Se o médico não indicar, doutor, posso passar o seu contato caso ele precise falar consigo? Pode. Então, avisa que quando ele fizer a consulta, que depois, se quiser falar comigo, se tiver alguma questão, entre em contato comigo. Os médicos têm que estar abertos para esse tipo de integração. E é da responsabilidade dos pais zelar pelo interesse dos seus filhos. Se os médicos em causa se sentirem melindrados por isso, então o problema é dos médicos, não é de vocês. Esse médico, melindrado ou não, tem que ser pesado e ponderado a sua mais-valia no acompanhamento dos vossos filhos. Por isso, facilitem ao máximo o contato entre os profissionais que vão acompanhar as crianças, ok? E quero concluir a nossa conversa hoje. Sempre que o diagnóstico falhar, não é a técnica que vos vai salvar. O otorrino que operou a criança, a estrela do nosso episódio de hoje, era um excelente técnico, um excelente cirurgião. Do ponto de vista técnico-cirúrgico, correu tudo lindamente. Tão lindamente que defraudou completamente o resultado da nossa criança, porque ela não tinha um problema de fala tão severo e passou a ter uma hipernasalidade marcada que terá que ser alvo de outras intervenções e de outros tratamentos. Alguém muito positivista poderá dizer sempre, um otimista poderá dizer sempre o quê? Ao menos assim ficaram a saber o que é que essa criança tinha. E, de fato, isso não é só uma visão otimista sem razão de ser, porque, na realidade, o que que acontece? O que acontece é que esta visão otimista vai provavelmente permitir que se faça um rastreio genético dessa família e que a próxima geração seja identificada como uma geração com algum episódio pregresso
de fendas labiopalatinas. E nós sabemos que mesmo quando não é hereditário, há uma característica genética transmissível de geração para geração, mesmo quando a fenda não está diretamente ligada a essa situação. E, mais uma vez, volto a chamar a atenção dos pais que a responsabilidade de orientar os vossos filhos em relação aos médicos é de vocês, pais. A responsabilidade dos médicos é tratar os vossos filhos. E os médicos não têm que se sentir melindrados porque os pais querem que profissionais de especialidades diferentes se integrem para tratar os vossos filhos. Isso é absolutamente essencial em medicina e é a medicina do futuro, a medicina integrada, integrativa, holística, que apanha a criança como um ser humano e não como um conjunto de partes. Nós não somos divisíveis, nós somos unos, somos monolíticos, ok? Somos um ser humano. E é assim que nós devemos ser tratados, e é assim que a medicina tem que olhar para nós. www.atlaslipcast.com, integram-se, inscrevem-se no nosso projeto para passar a fazer parte dessa comunidade. Por isso, tomem atenção, partilhem a informação, muito importante, vão aos vossos e-mails e verifiquem, as pessoas que já estão inscritas no nosso projeto, verifiquem se os nossos e-mails não vão para a vossa caixa de spam. Se isso aconteceu pelo menos uma vez, vão lá marcar o nosso e-mail como um dos favoritos. Marquem-no como favorito e ele já não vai parar ao spam e vocês não perdem pitada. E eu acho que vale a pena assistir o conteúdo que a gente produziu aqui, ok? Por isso, eu quero dizer a vocês exatamente isso. Esse vídeo vai ficar gravado, como os outros todos, aqui no meu canal do YouTube, ok? Pessoal, muito boa noite, bem-aja, obrigado a todos e